Olá, olá, olá. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Não consigo emagrecer. O que pode estar acontecendo? Olá, Mary, tudo bem? Olá, doutora Fernanda, que bom que você já está aqui. Já já você pode mandar o convite. Deixa eu aproveitar esse momento e mandar aviãozinho aqui para algumas pessoas e peço para que você também mande aviãozinho para seus amigos, suas amigas, que você tem consciência de que ela tenta, ou ele, né, tenta emagrecer e tem dificuldade. Nós vamos abordar tanto na parte emocional, olhando para as constelações familiares, como na parte nutricional. O que eu posso estar fazendo de errado? Ou o que eu estou deixando de olhar? Quais são os hábitos? Então, assim, hoje nós vamos ter muito assunto para falar por aqui. A doutora Fernanda já está presente aqui conosco, já eu vou pedir para ela mandar o convite, mas enquanto isso eu reforço com vocês para que mande o convite desta live para mais pessoas. Não vamos ficar com esse conteúdo só para nós, não é mesmo? É tão importante nós contribuirmos e com certeza todos nós temos muito o que aprender hoje. Então, você que está chegando agora... se alguém puder colocar o tema da live para mim fixar também, eu agradeço. O tema da live é: não consigo emagrecer. O que pode estar acontecendo? E aí nós vamos fixar aqui o tema desta live. Mandando aqui alguns convites. Olá, Gislene, Jucimara, bem-vindo. Bem-vindo, gente. Oi, tudo bem? Oi, Juliane, tudo bem com você? O Anderson Canhete, Gisele Escobar. Gente, que bom vocês aqui comigo mais uma vez, né? Nós mudamos o dia da live, né? Antes era na quarta-feira, nós mudamos para toda terça-feira, às 20h06. Vem novidade por aí, nós vamos fazer... não sei se eu vou contar agora não, vou deixar para depois. Essa parte ainda é surpresa. Ainda vamos manter segredo. Deixa eu só verificar aqui que a doutora Fernanda já chegou. Ver solicitação. Ok. Gente, conta aqui para mim nos comentários. Você tem dificuldade de emagrecer? Olá, doutora Fernanda Machado, tudo bem? Olá, boa noite. Deixa eu só terminar de arrumar o áudio aqui. Eu Só te que eu ouço tava... bem, viu? Ouve? Beleza. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Pra gente hoje conversar um pouquinho a respeito de um tema bem abrangente, né? Bem abrangente, né, Fê? Olha só, a Fernanda é proprietária do Instituto Cuidar, onde eu faço também atendimento. Ela é nutricionista esportiva e clínica. Vem colocando o povo no eixo aí, né, Fernanda? É. Pelo menos E a na gente tenta, nutrição, né? a gente tenta, né? A gente só não segue, mas a gente tenta. E além da parte da nutrição clínica esportiva, a gente trabalha também a parte da nutrição funcional. E na nutrição funcional é onde a gente vê o paciente nessa teia metabólica que envolve tanto essa parte da psicologia, da terapia, né? É um trabalho que precisa ser feito alinhado. Não adianta a pessoa ir lá fazer terapia e não fazer um acompanhamento nutricional para saber qual é a rotina alimentar, quais são as medidas que precisam ser, porque tem gente que precisa ganhar massa, outras pessoas precisam perder. Tudo isso é muito importante, né, Fernanda? Exatamente. Deixa eu ver o que a Lia colocou. Ultimamente, em tempos de pandemia, estou tendo dificuldades, sim. Fernanda, eu imagino que você deve ouvir isso muito, né? Que nesse momento o pessoal ficou em casa, acaba alimentando, comendo mais, né? Tá ali muito fácil o acesso, não tem aquela rotina de sair meio-dia, ou às 17 ou às 15. Então a pessoa tem acesso à geladeira a todo tempo. Como que isso tem chegado para você?
É o que a gente fala muito no consultório, né? A ociosidade, de repente, deu lugar à ansiedade. E a gente brinca que cérebro vazio, cabeça vazia, oficina do carboidrato, né? Então, quando a gente está muito ansioso, quando a gente está, quando a vida mudou de repente, né? Esse ano nós fomos convidados a ser resilientes, a mudar completamente a nossa vida. Alguns para isso foi bem positivo, outros nem tanto. E toda essa mudança, muitas vezes, nos promove uma ansiedade muito grande. E muitas vezes a ansiedade ela é tratada exatamente nessa fome emocional, né? Na questão da gente estar comendo as nossas emoções. Então, por muitas vezes, a gente come na ansiedade. E geralmente a gente não come o que é o saudável, né? Nesses momentos o que a gente mais quer é exatamente o fácil, o doce, o açúcar, que esses alimentos nos dão a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que a gente também pode conseguir na atividade física. Mas e ali pegar um chocolate, pegar uma fruta, Tá pegar um mais chip, fácil. né? É mais fácil. E depois perder que é difícil, né? Perder o que a gente ganha Exatamente. com essas facilidades, né? E quando nós olhamos para a parte emocional, também é tão importante, né, Fernanda? Porque se eu não trabalho o meu emocional, eu fico comendo, fazendo tratamento e às vezes não me encontro, ou às vezes, né, eu me saboto durante uma dieta ou diante de um acompanhamento nutricional. Com toda certeza. E se a gente for levar um pouquinho para um lado que você aborda tanto, que é o lado da constelação, o lado da família, né? O eixo familiar, a gente vai ver que isso também tem muito a ver com a nossa infância, com a questão do nosso nascimento, Totalmente. né? Porque é muito comum quando um bebê chora, quando o bebê quer colo, quer acalento, uma das primeiras coisas que a gente faz é dar o peito, né? A mãe amamentar. Então a gente traz consigo essa lembrança do nosso nascimento, da nossa infância, que a comida, que o aleitamento materno naquele momento ali é a minha segurança, né? Então muitas vezes a gente come a comida exatamente para isso, para ter um acalento. Muitas vezes a gente literalmente come nossas emoções, come o nosso vazio, às vezes, o vazio de algum sentimento, né? Que você pode também estar falando um pouquinho mais a respeito desse vazio, desse sentimento que muitas vezes a gente traz conosco e descontamos na comida, né? Isso mesmo. Olha só o que que acontece, né? Não só na constelação, mas na psicanálise também, a gente consegue observar isso. Desde a amamentação, acontece em algumas situações onde a mãe não consegue, por alguma razão, né, dar leite. E aí, o que que essa criança entende ali no seu inconsciente? Minha mãe não me ama, eu choro, ela não me atende. Então, são várias informações que ficam ali no decorrer da nossa vida. Sim, desde bebê, nós guardamos muitas informações deturpadas, porque em razão da nossa mente, né? Nós somos crianças ali nessa fase, nós não temos discernimento de compreender o que aconteceu. E quando nós não compreendemos, nós levamos isso para a vida de forma inconsciente, buscando saciar essa fome da mãe, da nutrição. Porque dentro da constelação, nós falamos que a mãe nutre. E de fato né? Não só na constelação, como na psicanálise, em qualquer outro sentido que nós fomos analisar. Então, acaba que a gente olha por esse lado aí. O que que a minha mãe não me deu ou que eu não tomei? E aí esse vazio que brota em mim faz com que eu coma em excesso. Duas perguntas que fizeram aqui, que para a gente continuar nesse tema, né? Um aqui acabou de perguntar sobre essa impulsividade, se tem como a gente tratar. Gente, eu costumo brincar que nutrição e terapia são duas coisas que a gente precisa querer fazer, né? Porque enquanto a pessoa fala para você assim, vai para psicólogo, vai fazer terapia, vai fazer constelação, vai para nutricionista. Se você não quiser, você não vai fazer. Então, o primeiro passo, eu acho que para tratar essa compulsividade é a gente querer se cuidar, querer olhar para nós mesmos. Porque é muito fácil sempre olhar para o outro, para o outro, para o outro, resolver problemas e a gente não olhar para nós, né? Então, a primeira Exatamente. coisa que a gente tem que fazer é a gente querer olhar para nós.
É fácil resolver uma impulsividade? Às vezes sim. Às vezes uma constelação, às vezes a gente achando o motivo A do meu problema, raiz. a Uhum. raiz, a gente vai conseguir resolver. Pegando o gancho dele, o outro menino me perguntou por que é tão difícil comer direito e tem como mudar. Será que realmente é difícil comer direito? Será que realmente é caro comer direito? Eu acredito muito que depende do que a gente quer. Eu acho que é muito mais fácil, muitas vezes, a gente pôr a desculpa no lugar do fazer, né? É Uhum. óbvio que é muito mais fácil eu ir ali pegar um chocolate, é óbvio que é muito mais fácil eu comprar uma coisa industrializada que ir para a cozinha e fazer. Mas a gente pode achar nisso também o prazer, né, de fazer. Como nós duas conversávamos, seu esposo tem esse prazer de ir para a cozinha, cozinhar, faz disso um prazer. Eu também tenho, eu também gosto muito de cozinhar e a gente faz disso um prazer. Então a gente tem que passar a ver a comida como nossa amiga, não como nossa inimiga. Não é comendo que a gente vai resolver nossos problemas, se fosse, estava muito fácil. A Preciso indústria olhar, né? alimentícia, né? A indústria alimentícia nos vende muito isso, ela tem que vender isso. Mas até que momento que a gente também quer, né? Eu acho que o mais importante de tudo é nós queremos, porque é muito fácil a gente dar desculpa para tudo e para todos. Tem alguns pacientes meus que estão entrando aqui, por exemplo, a Ceni, que acabou de entrar. A Ceni perdeu comigo 6 quilos inicialmente em 15 dias. Por quê? Porque ela quis. Ela quis fazer ser possível, ela quis fazer disso uma vida. Ela trabalha o dia todo fora e isso para ela não foi uma coisa difícil. Claro que é muito mais fácil se você tiver um nutricionista para te ajudar, se a gente poder montar um plano alimentar que seja acessível. Mas e aí, você quer? Você quer abrir mão dos seus prazeres, às vezes, que a gente encontra no chocolate, num achocolatado, num doce, numa torta? Você quer fazer isso nesse momento? Porque às vezes, Eu diria que entra muito a questão da autorresponsabilidade, né, Fernanda? Com o que eu falo que eu quero. Será que eu estou mentindo para mim mesmo? Falando que eu quero exatamente. emagrecer, né? Ou eu estou de fato querendo esconder os meus problemas na comida e eu fico reprimindo esse sentimento e não olho para isso, porque para mim ainda é difícil olhar. É difícil. E outra coisa que acontece muito. Eu fiz a constelação com a Simone, gente. E eu quis muito fazer e ao mesmo tempo eu não queria fazer. Porque às vezes é muito difícil a gente ter que olhar para os nossos problemas, né? É muito mais fácil a gente jogar a culpa no outro, a gente jogar o problema no outro. É muito mais fácil, às vezes, eu beber toda a cerveja do mundo, eu comer todo o chocolate do mundo, do que eu enfrentar a raiz do meu problema, do que a gente resolver o problema, né? Como o Thiago está falando aí, às vezes as palavras não condizem com a atitude. Quantos pacientes procuram nutricionista, mas depois a gente chega lá e o paciente olha para mim e fala assim, eu não fiz, eu nem vi o plano alimentar, eu não segui, aconteceu mil coisas, eu não tomei determinado suplemento. As Por quê? famosas Porque mentiras, né, que a gente conta pra gente mesmo. as nossas atitudes, muitas vezes, elas não vão condizer com o que está sendo feito, né? Uma menina está aí me perguntando se tomar café sem açúcar, desculpa, eu não leio o nome. Se tomar café sem açúcar vai emagrecer. Gente, qualquer coisa pode te engordar, qualquer coisa pode te emagrecer. Tudo depende da forma que a gente vai estar usando esse alimento a nosso favor ou ao nosso desfavor, né? E quando a gente leva isso para a terapia, para o lado da Simone, para o lado da constelação, a gente vê que é muito mais fácil nós conseguirmos culpar a outra pessoa, é muito mais fácil conseguirmos culpar a dieta, que é difícil, a falta de tempo, porque que tempo quem arruma somos nós para tudo na nossa vida, né? Do que de fato a gente pegar e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E eu fico olhando para as dinâmicas, né, nos atendimentos de pessoas que querem emagrecer, que vão fazer constelação familiar. Nós percebemos algumas dinâmicas que se repetem. Então, quando eu não tomo a minha mãe, eu não concordo, não alegro, não agradeço com tudo que ela me deu do jeito que foi, Fernanda, porque a mãe simboliza essa nutrição. Então, se eu acho que minha mãe não me amou, eu acho que ela me deu pouco. Se ela me deu pouco, eu vou lá e quero
me nutrir. E aí eu começo a comer. E engraçado que eu assisti uma constelação onde aconteceu do contrário. O problema da moça era com a madrasta, porque a madrasta tinha um corpo muito bonito e ela tomou raiva de ter aquele corpo bonito. Então ela saciou a raiva dela, porque o pai abandonou a mãe por causa dessa mulher, que na visão dela era muito linda. Então ela acabou detonando com o próprio corpo. E quantas outras pessoas não fazem isso? Vou expor algo meu aqui. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu passei por um abuso, né? Um assédio sexual, onde eu era modelo na época, eu pesava 51 quilos, e como eu passei uma grande frustração, eu descontei aquilo que eu passei na comida. Então, de 51, eu fui para 68 quilos. Na época, eu tinha 14 anos de idade. Então, olha só como a gente faz inconscientemente, né? Depois de muitos anos, eu vim perceber isso. Então, no livro Alta Performance, que foi lançado na semana passada, o qual eu sou coautora, eu menciono esse fato porque eu acho que nós precisamos sim ter a gestão de nós mesmos e olhar para o que nos causa dor, o que nos faz ter as atitudes que nós temos. E a alimentação é primordial, é um refúgio, uma válvula de escape que a gente tem quando nós não conhecemos as nossas emoções, né, Fernanda? Com certeza. E o alimento, ele também é muito ligado na nossa parte emocional, hormonal. Nós produzimos hormônios que nos dão essa sensação de bem-estar, né? E muitas vezes essa produção hormonal, ela vem ou pela atividade física, ou ela vem pela comida, né? Que é a ocitocina e a serotonina. Por que a gente procura tanto doce? Por que a gente vai tanto no açúcar? Porque o açúcar ele vai trazer exatamente esse prazer momentâneo da serotonina. O mesmo prazer, talvez, que a atividade física vai te dar por 12 horas após você feita. Mas é muito mais fácil eu pegar um chocolate do que eu ir para academia e ficar uma hora lá ralando, né? É muito mais cômodo, né? E então a gente passa a tratar isso como algo que para a gente é muito mais fácil. É muito mais fácil eu ir ali na geladeira, pegar uma cerveja, encher minha cara no álcool, me tranquilizar, usar aquela cerveja como minha terapia do dia. Ah, eu tô cansado, meu dia hoje foi extremamente cansativo, eu mereço uma cerveja. Esse eu mereço, viu? Né? E, infelizmente, a gente tende a fazer isso, né? O eu mereço, hoje, ele manda e desmanda em nós. Quantas vezes, até eu mesma, já olhei e falei, não, hoje eu mereço comer. Hoje eu mereço uma churrascaria, hoje eu mereço uma cerveja, porque o dia foi estressante. Quem nunca fez isso na vida, né? Mas você merece isso uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, ok. O que a gente não pode fazer é esse merecimento contínuo, né? Porque, na verdade, a gente se auto-sabota. Então, não compensa a gente estar fazendo isso. Exatamente. Por que a gente está fazendo isso com o nosso próprio corpo? Nós estamos fazendo o nosso próprio corpo produzir hormônio do bem-estar através do açúcar. E geralmente, gente, é através do açúcar. Porque a própria cerveja, ela vai, por exemplo, já que eu dei o exemplo da cerveja, a cerveja é um carboidrato, que um copo de cerveja corresponde a um pão, né? Eu brinquei com o esposo dessa aqui domingo e quase me bateu. E a cerveja também ela vai ser transformada em carboidrato, que também vai dar açúcar para o nosso corpo. Caramba, gente, corresponde a um pão. Um pão. Quantos pães você está comendo? Na semana, né? E o que acontece com tudo isso? O açúcar ele é um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar nós dermos para o nosso corpo, mais açúcar o nosso corpo vai pedir.
Então, isso é um ciclo muito vicioso, muito louco. Para você ter noção, o ciclo do açúcar, ele é pior do que o ciclo da cocaína no corpo de uma pessoa. Ele é mais viciante que o ciclo da cocaína. Então, a partir do momento que todos os dias eu me der chocolate, que todas as minhas emoções, eu precisar do chocolate, eu precisar de uma cerveja, eu precisar do carboidrato, eu precisar do pão também, que a gente usa muito, todas as vezes nós vamos querer repetir isso. E quando o seu corpo não fizer, seu corpo vai sentir falta. O dia que você não der isso para o seu corpo vai pedir falta. E quando você vê, você já está num ambiente de compulsão alimentar, que você mesmo começou às vezes sem ter motivo. E aí sair dessa compulsão é muito mais fácil que entrar. Tanto que é interessante, né, Fernanda? E eu vejo a sua forma de trabalhar que você olha bem para o paciente, avalia, faz a sua anamnese, avaliando toda, não só a condição financeira, mas como a rotina diária para não ficar aquela dieta que em uma semana eu não consigo mais. Então, eu Sim. achei isso interessantíssimo, você trabalhar dentro da realidade dos seus pacientes. Eu acho isso fenomenal. E porque isso facilita para a gente, né? Então, eu consigo seguir uma dieta dentro da minha realidade financeira e do meu dia a dia, onde eu não tenho que me sacrificar para fazer isso. Porque a partir do momento que aparece, assim, tem essa aparência de que eu sou obrigada a fazer aquilo naquela dificuldade, eu acabo me desistindo, né? Então, eu tenho essa tendência de desistir daquilo que é muito difícil. E a maneira como você conduz nos seus retornos ali, verificando e acompanhando à medida que o paciente vai evoluindo, você vai atribuindo a ele mais responsabilidades consigo mesmo, eu achei assim fenomenal isso. Obrigada. E assim, a nutricionista, gente, nosso papel é nós nos adaptarmos à sua vida. E não você adaptar ao que a gente quer que você faça. Então, a gente tem que tentar adaptar da melhor forma possível, porque talvez as nossas profissões, a minha, a sua, seja um momento de maior empatia com o paciente, né? Nós estamos ali de fato para ajudá-los, nós estamos ali de fato para ser um apoio na vida deles, né? E nos cabe dar o caminho para eles. Infelizmente, a gente não pode fazer por ninguém, a gente pode dar o caminho, né? E cabe a esse paciente, ele querer resolver ou ele não quer resolver os problemas dele, né? Isso eu falo tanto na terapia quanto na nutrição, porque a constelação familiar, ela te mostra exatamente isso, a raiz do seu problema, aonde que nós estamos, o caminho, assim como a nutrição. A nutrição, ela nos dá exatamente o caminho. Infelizmente, a gente não pode fazer o plano alimentar de cada paciente, né? Então, o que eu posso fazer, o que você pode fazer, a gente dá o caminho. A gente não pode caminhar pelas pessoas, né? Exatamente, assim, como, gente, é muito ligado à mãe, essa questão das emoções que acaba afetando o nosso desempenho, né? Obesidade, essas coisas. Se eu não olhar para isso com amor, eu acabo não conseguindo seguir aquilo que a nutricionista faz. Igual uma pessoa fala assim, eu não consigo emagrecer, eu tenho essa dificuldade. A primeira pergunta, como é a sua relação com a sua mãe? Se alguém que está aqui conosco, nos acompanhando, tiver essa dificuldade e olhar para trás, você pode perceber, este pode ser um fator, como também, Fernanda, outros fatores que envolvem os nossos antepassados, porque nós temos uma memória inconsciente dentro do nosso sistema familiar. Como, por exemplo, se eu tenho na minha família alguém que veio de outro país aí, em navegações, ou meus bisavós fizeram parte aí de guerras, passaram fome, a memória inconsciente que é passada de geração em geração é que por honra a essas pessoas eu como. Então, inconscientemente, eu como por mim e como por eles. E a dinâmica que é usada é: eu faço isso por você. Por que a gente faz isso? Porque a gente pega as coisas que é dos outros de forma inconsciente, por amor, por lealdade. Então, a gente precisa deixar com o outro o que é do outro e seguir a nossa vida. O nosso sistema familiar quer isso.
que a gente evolua. E se eu não olho para isso com amor, com respeito, entendendo que eles são grandes, né, que eles conseguem se resolver, olhando para a mãe, concordando, alegrando e agradecendo assim como ela foi, porque ninguém dá o que não teve, os pais dão o que eles são. Então não adianta a gente parecer uma criança birrenta e querer mais deles. E querer descontar isso na comida. Então, eu preciso sim olhar se hoje eu tenho essa dificuldade de emagrecer, juntamente com esse trabalho nutricional, eu preciso olhar o que acontece. Quais são as raízes que estão ali caminhando junto, que me leva a ter essa dificuldade, que me leva a sabotar. Então, tudo isso é algo que precisa sim ser avaliado. Até mesmo a questão, aproveitando, né, o seu gancho, até mesmo a questão de ter pessoas que não esperam ter a fome, né? Tem pessoas que têm a necessidade de comer o tempo todo. Tem pessoas que têm necessidade, por exemplo, de sentar num restaurante e antes de qualquer coisa, já fazer um pedido de uma comida. Tem pessoas que têm necessidade de já fazer o almoço pensando no que ele vai comer na janta. Eu tenho pacientes que sofrem, de verdade, que eles estão fazendo o almoço, sofrendo pelo que eles vão comer na janta, pelo que vai ter na janta. E por que vem muito isso? Exatamente por essa questão. Às vezes, algum antepassado, às vezes nossos pais, às vezes nós tivemos alguém também que passou fome, né? E o nosso inconsciente nos pede que a gente não passe essa fome. Então, isso é algo a ser tratado também na vida. Porque tem muita gente que come por medo do faltar. Então, já que talvez possa Dentro me da faltar, eu vou escassez, faltar, né? né? E isso também a gente tem muito o que trabalhar. É o que a gente veio falando desde o início da live. Se eu não olho para a raiz do problema, eu fico ali, patinando, patinando. E quando eu percebo que essa dificuldade de emagrecer tem um fundo emocional, tem um fundo sistêmico, eu preciso respeitar o que aconteceu lá atrás. Olhar e honrar a dificuldade. Porque inconscientemente a nossa tendência é ter dó, né? Porque faz parte de nós. E o Sim, sentimento de dó faz com que a gente tire a grandeza dos nossos. Então, se eu olho para isso, eu tenho esse sentimento de dó, eu atraio esse problema para mim, por amor, por lealdade. Então, a gente precisa olhar e exatamente. concordar com o destino dessas pessoas, deixar com eles o que é deles. Assim a gente se liberta, né? E consegue fazer diferente. Fernanda, uma coisa que eu acho super importante também, eu li o livro O Poder do Hábito, fala muito sobre os gatilhos, né, dos nossos hábitos, e a gente deve observar muito isso também, né? O que é o gatilho que me faz comer chocolate? O que é o gatilho que me desperta a vontade de comer, sei lá, um bolo logo após o almoço? O que eu estou querendo suprir? Quando não tem questão emocional, então a gente pode trabalhar esses gatilhos também, né? Sim, com certeza. E esses gatilhos, é engraçado dizer, né? Mas eu brinco que seria perfeito se todo mundo na vida pudesse ter a triagem de ter a terapia, a nutrição e a atividade física aliada. Porque esses gatilhos, ou eles são faltas hormonais, né, no nosso corpo, que a gente tem sim que estar avaliando a questão hormonal da pessoa, a gente tem sim que estar avaliando a questão de vitamina na pessoa, que hoje faz muito parte. Por exemplo, hoje a gente já tem protocolo de vitamina D para emagrecimento, que é uma coisa que a gente pode pegar do sol, a gente não precisa nem estar comprando. E que muitas vezes a falta da vitamina D eu vou suprir exatamente no açúcar, eu vou suprir exatamente no carboidrato. Geralmente a falta das vitaminas eu vou suprir exatamente nos carboidratos. Então, por que eu tenho essa falta? Por que eu tenho esse gatilho? Às vezes pode ser hormonal, às vezes pode ser o hormônio que a gente estava falando, da serotonina e ocitocina, principalmente mulher que toma anticoncepcional. Porque a mulher que toma anticoncepcional, nós estamos mexendo em vários hormônios, né? Nós estamos falando de no mínimo 8 hormônios. Então, a presença da. Tanto é verdade que toda mulher na TPM ela fica louca, desesperada, principalmente pelo doce, né? Eu acho que 99% das mulheres. Então, a gente tem sim um fundo hormonal por trás, a gente tem sim um fundo fisiológico por trás de tudo isso. E esses gatilhos a gente tem que estar examinando sim. Para você ter noção, tanto que isso é sério,
Esses dias nós tivemos lá na clínica uma das nossas estagiárias que do nada ela desmaiou. E o gatilho dela nada mais é que a falta de ferro no corpo, né? E é um gatilho que o que ela fazia? Ela tinha necessidade de comer cada vez mais doce, doce, doce. E na verdade ela não precisava de doce. Na verdade ela precisava do ferro, ela precisava da carne mal passada, ela precisava da vitamina C. Então a gente tem sim gatilhos hormonais, gatilhos fisiológicos que vão fazer a gente comer mais. Assim como a gente tem gatilhos que a gente pode aumentar esses hormônios do bem-estar na atividade física, porque hoje a atividade física é primordial para qualquer pessoa, principalmente para tratar a parte da nutrição. E nós temos os nossos gatilhos emocionais, que enquanto a gente não acha a raiz do problema, enquanto a gente não for tratar a raiz do problema, enquanto a gente não olhar para si e o problema, e muitas vezes o problema, gente, ele vai estar nos nossos pais, ele vai estar nas nossas raízes, ele vai ter alguma coisa que aconteceu na nossa infância que a gente não lembra, mas que a gente passa a lembrar. A E a partir tendência do é reprimir, né, Fernanda? Nós reprimimos aquilo que nos causa dor. Então, eu reprimo, eu não quero acessar a dor novamente. E aí, por isso, é mais fácil eu buscar uma válvula de escape, né? Comer mais, comer doce, igual você está citando. Deixa eu só responder uma pergunta aqui da Cris Munhoz. Meu pai pesava 79 quilos, hoje pesa mais 130. Será que isso vai acontecer comigo? Qual a sua responsabilidade diante disso? Olhar para o que você está fazendo. Na parte nutricional, fazer o que a sua nutricionista indicar. Mas precisa olhar se, por amor a seu pai, por lealdade a ele, você não está repetindo o mesmo destino. Ou se essa lealdade ainda está lá atrás, se a família passou escassez, se alguém passou fome, entende? Então precisa olhar não só as emoções, mas buscar esse tratamento nutricional, como a Fernanda citou, fazer exercício físico, né, Fernanda? Tudo isso precisa ser trabalhado para que não chegue a esse ponto, porque você sim pode fazer um pouco diferente quando você olha para essa história e honra eles, deixando com eles o que é deles e passando a cuidar de você, porque nós honramos os nossos pais quando nós cuidamos de nós e daqueles que vêm através de nós, nossos descendentes. Então, olhe para a raiz deste problema e busque ajuda, tá? Isso que você falou é tão interessante, gente, para vocês terem ideia. Quando, na primeira consulta, 3 perguntas que a gente sempre faz para o paciente. É exatamente sobre sua classe média, de onde você veio, de onde seus pais vieram. Não me interessa saber se você é rico, se você não é rico, mas me interessa saber o seu passado, de onde você veio. Por quê? Porque nós estamos numa geração que muitas vezes os nossos pais tiveram que lutar muito para ter coisas, né? Hoje para nós é mais fácil, mas para os nossos pais foi muito mais difícil do que para nós, né? E então hoje para a gente tem comida à mesa sempre, etc. Mas os nossos pais às vezes não tiveram, os nossos avós às vezes não tiveram essa comida. Então muitas vezes eu vou comer para honrar eles, por eles, né? Pela falta que eles Exatamente. tiveram. E isso vai muito no nosso inconsciente. E o Outra pergunta. inconsciente manda demais, gente. Por isso, assim, que, Fernanda, eu vejo o que me encanta na constelação familiar e na psicanálise, porque trabalha exatamente o inconsciente. Aquilo que muitas vezes nós não temos conhecimento, né? Por isso que está lá, ou aquilo que nós estamos reprimindo. Que seja através de um abuso, que tem demais pessoas que sofreram abuso sexual e como ela sabe que se ela tiver o corpo bonito, ela pode atrair um novo assédio, um novo abuso. Então, o que ela faz? Ela come para se esconder. Então, assim, são várias possibilidades que existe ali como pano de fundo para que eu coma em excesso e não consiga ter uma alimentação saudável, eu me saboto diante disso. Então, preciso olhar para a raiz da questão. E a nossa raiz, de onde a gente veio, entender um pouquinho da nossa família, os problemas, é tão importante
que para você ter ideia, gente, até nossa questão imunológica, até sobre o emagrecer, o engordar, a gente precisa saber como foi o nosso parto. Se nosso parto foi normal, se nosso parto foi cesariano. O parto normal, ele traz muito mais segurança para a pessoa ela vai pegar muito mais imunidade por pegar as bactérias próprias da mãe, ela vai ter esse vínculo maior de paternidade com os pais, né? A própria questão do parto cesariano, você foi meio que arrancado da sua mãe de uma hora para outra. E isso vai influenciar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, até isso, hoje, para a gente nos preocupa, né? De onde você nasceu, como que foi sua gestação, foi a gestação tranquila, você foi bem-vindo, né? Infelizmente ou felizmente, quando a gente passa a responder essas perguntas, a gente se resolve melhor. E isso tem muito a ver sobre o emagrecimento. Porque o emagrecimento nosso, ele vem da nossa infância. Para você ter ideia, o tanto que isso é sério, as nossas células que a gente faz para engordar, nossas células de crescimento, elas são produzidas até os 12 anos de idade. E se a gente for parar para pensar hoje numa criança de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, o que acontece com a gente? Muitas vezes os nossos pais estão trabalhando o dia todo e no final de semana eles não levam para comer McDonald's, pizza, sanduíche. Então nós já estamos crescendo num meio que nos apresenta comida como, ó, eu estou aqui, né? Eu estou te dando essa recompensa na comida. E aí a gente vem crescendo com isso. Então, isso tem sim muito a ver com o processo de emagrecimento. O seu processo de emagrecimento não começa de hoje, de amanhã. Não é porque você quer perder 5, 6 quilos de hoje para amanhã. É de onde veio esses 5, 6 quilos. É por que veio. Quando a gente descobre esse meio, aí sim, aí você consegue emagrecer, você consegue Aí eu se vou manter. para o que fazer, como fazer, né? Exatamente. Fernanda, você falando aí sobre nascimento, né? E a Juliane colocou aqui sobre renascimento. Renascimento. Muitos consteladores trabalham, né, este método que é lindo este processo, porque o primeiro sucesso na nossa vida tem gente que fala que é o nascimento, mas na verdade é o ato da concepção. O ato ali, a relação dos nossos pais é o nosso primeiro sucesso. Então, foram vários espermas, né? E a gente foi lá e conseguiu vencer todos. Então, nós temos sucesso no nascimento. E quando o parto é normal, a pessoa nasce por si, ela já tem essa facilidade. É muito interessante a sua colocação e faz todo sentido na vida. Por que eu sou mais preguiçoso às vezes? Né? Foi lá, tomou a mãe, teve que ser anestesiada para ter o parto. Então, isso pode influenciar também. Então, gente, existem muitas questões que afetam o porquê que você às vezes procrastina, né? Tem várias possibilidades, tem vários fundos. Então, se você passa por algo parecido, busque ajuda, busque conhecer, busque o autoconhecimento do que te causa essas insatisfações, essas dificuldades na sua vida, porque sim, você merece fazer diferente, você pode fazer diferente a partir do momento que você tem essa autorresponsabilidade consigo mesmo. Com certeza, gente. E depois que eu passei a conhecer um pouquinho o trabalho da Simone, depois que a gente passou a trabalhar a constelação, que eu mesmo tive uma resistência enorme de fazer, então eu falo para vocês que realmente não é fácil, né? A gente saber os nossos problemas, de onde vêm nossas raízes, a gente tem que resolver, é o pior. Mas quando a gente consegue resolver os nossos problemas, e se esses problemas vierem de dentro da nossa casa, que eu acho que 90% vão ser das nossas raízes, a gente vai conseguir sim emagrecer, a gente vai sim conseguir passar a ter sucesso na nossa vida, né? Em todos os momentos. Porque o emagrecimento, para muita gente, ele se torna, sim, uma briga constante com o nosso corpo, né? Tem gente que, infelizmente, faz da comida, nesse momento, a sua inimiga. E a comida, ela não é nossa inimiga. A comida, ela é nossa amiga. Desde que nós saibamos olhar para ela. A gente pode sim tomar cerveja, a gente pode sim comer um chocolate, a gente deve nos dar esse direito, né? De às vezes sair, comer, nos reunir com as pessoas. Então a gente não pode ver a comida como um karma. E a nutrição, ela vem vista, sendo vista como esse karma na nossa vida. E a gente não pode carregar isso com a gente.
né? Então, assim, quando a gente passa a tratar tudo isso, quando a gente passa a fazer esse mix, essa triagem de usar da terapia, da nutrição e da atividade física, que eu acho assim que é um triângulo, quem consegue ter os três tem uma base muito boa na nossa vida, a gente consegue ser uma pessoa melhor. E quando a gente consegue ser uma pessoa melhor, o emagrecimento vem de uma forma tranquila, né? Nós passamos a fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Por quê? Leve. Porque a gente sabe leve. Porque a gente passa a ser leve. Tanto que muitas pessoas que me procuram para emagrecer, a primeira coisa que eu falo para as pessoas vai ser leve, vai viver sua vida, não se martirize, porque a gente tende a fazer isso e a gente não pode fazer isso com a gente, As né? pessoas sentem essa dificuldade de buscar um acompanhamento nutricional exatamente por já ter essa crença de que vai ser difícil, que vai ser caro, e assim, hoje eu vejo, Fernanda, que o mundo está caminhando em busca, não só mulheres, os homens também estão em busca de autocuidado, as pessoas estão se amando mais, se permitindo olhar para as suas questões, que seja emocional, que seja limitações diárias, né? Sei lá, e começa a arrumar desculpas. Então, quando eu me permito olhar para mim e para o que eu falo que eu quero, aí sim eu tenho os resultados desejados. Caso contrário, eu fico aí, né? Chega final do ano, como nós estamos aqui, aí bota a culpa na pandemia, que às vezes ficou sem trabalhar, mas enfim. Quem fez diferente teve resultados diferentes. Então, assim, para mim, esse ano de 2020 foi um ano de resultados, porque eu procurei, dentro do que o mundo propôs, né, nesse momento, fazer diferente. Então, nós precisamos ter essa autorresponsabilidade com as nossas emoções, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa mente, com o nosso espírito, e nos nutrirmos daquilo que de fato é importante para nós. Sim, assim, gente, o que eu tava hoje até conversando com a Simone mais cedo, porque a gente falou no carro, no trânsito, as duas e a gente vai pegar mais em 5 minutos. Dezembro está sendo um mês extremamente atípico para a gente, né? Pela primeira vez, os consultórios estão cheios no mês de dezembro. Que é um mês onde as pessoas olhavam e falavam: ah, não emagreci esse ano, vou deixar para o ano que vem. E pela primeira vez em 12 anos de consultório, dezembro está sendo cheio. Dezembro está sendo um mês que a gente está olhando e falando assim: poxa, que bacana. As pessoas estão acordando, as pessoas não estão deixando para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Excelente. Eu postei uma frase falando que quem não entendeu esse ano que se amar, que se cuidar, que gostar do próximo, que se importar com o próximo, quem não entendeu isso esse ano, de fato a gente não aprendeu nada se a gente não tiver entendido isso. E a nutrição ela vem ganhando um espaço muito bacana da medicina preventiva, né? Que Nós é muito estamos aprendendo, importante. né? Porque se nós não nos cuidarmos enquanto estamos novos, nós vamos nos cuidar quando nós estivermos velhos. E aí tudo é mais difícil, porque o nosso corpo não vai responder. Mas nós podemos sim chegar aos nossos 50, 60, 70, 80, 92 anos, como eu tenho um paciente, que esses dias eu repeti a pergunta para ele, ele olhou para mim e falou que eu já tinha perguntado. E a gente Só pode... estou te testando. Então, hoje a gente pode estar olhando para tudo isso e cuidando de nós. Cabe a nós. E a questão do momento, gente, a gente tem que estar pronto para isso. Tem uma paciente minha que está aqui assistindo a live, inclusive, não vou citar nome, claro, mas que ela já tinha sido minha paciente e que no ano retrasado o pai dela veio a óbito. Veio a falecer do nada, sem estar doente, sem nada. E na outra semana subsequente, ela estava no meu consultório. Eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. E eu falei para ela, eu falei, não, você não tem que emagrecer. Esse não é o momento. Vai viver seu luto, vai resolver sua vida. Porque a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Muitas vezes a gente quer a gente quer passar por cima. E às vezes a gente tem que respeitar os nossos processos. Então, ali naquele momento, era o momento dela viver o luto dela. E aí, agora em novembro, ela voltou. E aí, ela voltou bem. E ela olhou pra mim e falou: realmente, eu precisava daquele tempo. Eu precisava disso pra mim, né?
Assim como eu já peguei uma pessoa que tinha acabado de ter um aborto. Agora eu já abortei, agora eu quero ficar com o corpo perfeito. Não, ela não queria o corpo perfeito. Ela queria a fuga, ela queria fugir daquele sentimento. E ali naquele momento, Exatamente. pra mim me xingando, porque ali naquele momento eu fui a inimiga dela, né? Porque eu falei pra ela que não é o momento dela fazer isso. Então a gente às vezes tem que se respeitar o momento. E quando for o momento, sim, de você olhar e falar, não, eu quero procurar nutricionista, eu quero ajuda, eu preciso emagrecer pela minha saúde, aí você pode ter certeza que nós vamos caminhar junto e que vai dar certo. Assim como com você, eu acredito muito, foi o que você já me falou várias vezes, que constelação a gente não dá, que constelação, né, a gente não oferece ao outro. Eu já quis dar para um monte de gente, o Simone nunca deixou. Gente, é interessante isso, né? Na constelação a gente trabalha essa questão das leis da ajuda, né? A gente tem que saber até isso na vida. É, eu tiro, eu tiro as forças do outro quando eu quero fazer algo por ele. Eu preciso entender o destino dele, o que as dificuldades vêm ensinar para ele no momento certo, quando ele verdadeiramente não estiver suportando passar pelaquela situação, aí sim essa pessoa terá forças para mudar a situação que ele tanto deseja. Caso contrário, não funciona. Por isso que a gente fala, gente, constelação não se dá, não se dá. Tem gente que fala assim, mano, eu quero presentear. E assim, eu fico muito na minha postura, né, de consteladora. Eu não aceito isso. Tem gente aqui que me conhece muito bem. Você falar, Ju, né? Às vezes me liga, quero fazer uma constelação, não sei que hora da noite. Não é não. Então a gente tem que saber, tem que se permitir. Tudo tem um momento, né, Fernando? Muito bem ponderado isso que você disse. Nós precisamos vivenciar algumas coisas na vida. E para que a gente chegue onde a gente deseja, mais uma vez, né, eu reforço aqui que nós estamos quase encerrando a live. Nós, de fato, aqui, quem está com o peso que gostaria de estar neste momento? Quem puder responder aqui para gente, só para a gente ver, Fernanda, como é que está o comportamento dessas pessoas? Ó, pode colocar um joinha, ou uma mãozinha. Fala aí pra gente. Uma coisa que eu aprendi, que fazer dieta, mudar os hábitos alimentares é individual, difícil e é para poucos. E para poucos. Eu concordo plenamente com essa colocação. Em algumas questões, é difícil até o momento que a gente se propõe a fazer de fato a dieta. Uma questão interessante, fisiológica de se falar, e é uma grande dificuldade que eu tenho no consultório. O nosso corpo, gente, ele demora fisiologicamente, biologicamente, 21 dias para se adaptar a tudo que a gente faça com ele. Seja emocionalmente, seja mentalmente, seja biologicamente. Então, não adianta de nada a gente vir na segunda igual um doido, né? Fazer dieta, comer só alface, beber só água. Na terça, na quarta, na quinta eu começo a comer, na sexta eu já vou beber. No sábado eu chuto o balde, no domingo eu já termino de chutar o balde, na segunda eu pego o balde de novo. Não vai adiantar, né? O mais difícil, com toda a certeza, de se fazer uma dieta, de seguir um plano alimentar, é a nossa constância. É fazer todo dia, é repetir aquilo todo dia para que o nosso corpo entenda o que nós estamos fazendo. Portanto, o mais difícil, eu falo isso para todo mundo, que quem passa dos 21 dias, você consegue fazer qualquer coisa da sua vida. É uma grande vitória. É uma grande vitória. Os primeiros 21 dias de dieta. Toda mudança de hábito requer no mínimo 21 dias. Exatamente. No mínimo 21 dias e 3 meses para se tornar aquilo um hábito. Então, eu concordo perfeitamente com a colocação da nossa colega aqui, que realmente é difícil. E realmente a gente tem que querer, porque não é fácil. Mas eu te falo que é extremamente convidativo, porque o nosso corpo ele responde a nós, né? Quando a gente muda de atitudes, quando a gente olha para o nosso corpo também vai olhar para nós. Isso é tão bacana que hoje a gente já trata pessoas com depressão, pessoas com bipolaridade, tudo pelo intestino, né? Tudo por bactérias do intestino.
A gente já faz hoje pessoas saírem de depressão com o intestino, a gente já faz a pessoa sair de depressão auxiliando, organizando a testosterona, os hormônios dela, e muitas vezes só com a alimentação, ou com a ajuda de algum fitoterápico, de ajuda com alguma bactéria. Então, assim, mas isso não é fácil, né? O mais difícil é você se manter firme, porque é muito fácil, gente, a gente desistir das coisas da vida, né? E eu costumo brincar que a dieta ela tem que ser igual ao seu emprego. Você não chegou no melhor cargo da empresa, você não foi classificado, você não foi convidado a estar ali de um dia para o outro. A gente vai crescendo, a gente vai montando degraus na nossa vida. Então, o plano alimentar é dessa forma, é um dia após o outro, né? Não é todo que eu falei, assim, que eu gostei muito da dieta que você montou para mim, exatamente nisso. Eu não vi nada assim que eu não conseguisse fazer. É tudo dentro da minha possibilidade, mas eu sei que é igual a academia, viu, gente? A cada vez que você vai, aumenta o peso. Mas tem que ser assim, nós precisamos exercitar. A Vivian colocou aqui, oi Vivian, tudo bem? Eu estou acima do peso e não estou conseguindo perder, mas não desisti. Não desisti não, estou firme. Que bom, fique firme, busque uma profissional. A Fernanda faz atendimento online, presencial, né? Então, não tem desculpa. E se você compreender que em algum momento a sua dificuldade pode ter algo a ver com as suas emoções, com algo que precisa ser trabalhado, eis-me aqui. Ou busque outro profissional, porque isso também pode estar aliado a algum trauma, algo que foi vivenciado, algo que precisa ser ressignificado. Daí, como a gente citou, eu vi que você entrou depois, Vivian, pode ser algum trauma que você às vezes reprime e se sabota e vai como válvula de escape para a comida. Então, tudo isso precisa ser trabalhado junto. Igual a Fernanda falou, eu preciso olhar para as questões nutricionais, eu preciso fazer exercício físico e preciso também verificar as minhas emoções, se não tem nada ligado aí. Então, quando eu trabalho esses 3 pilares, eu consigo ter sucesso aí nessa dieta e conseguir chegar ao peso ideal. Porque o equilíbrio se faz necessário em tudo. E uma coisa que eu acho também primordial, e talvez seja o mais difícil de ser feito, é parar da gente deixar nossas culpas com o outro, né? Você sempre fala, né? Fica com o que é seu. Então, se você também não está conseguindo emagrecer, vai de papo culpa na comida, né? A comida ela não é culpada. Vai olhar o que pode ser essa raiz. E a gente olhar a fazer isso, né? Nós temos essa tendência de sempre estar jogando a culpa no outro. É muito mais fácil jogar a culpa no outro do que nós pegarmos a culpa para nós. Então, se nós chutamos o balde, se nós comemos errado, vai você buscar seu balde, né? Vai você correr atrás do balde que você chutou. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que se você for chutar seu balde, você tem que lembrar que você tem que ir lá e buscar ele depois, né? Então, às vezes, vai resolver o balde na sua vida. E assim é com todos os nossos problemas, assim é com a comida. A gente acha a primeira coisa primordial é entender que a comida é sagrada, né? E não fazer da comida sua inimiga. Então, nós estamos chegando na época do Natal, que eu acho extremamente importante estar abordando isso. E que o Natal ele vem perdendo muito sentido comercial, né? E muitas vezes a gente esquece que o Natal a gente está ali para comemorar o nascimento de uma pessoa importante, que foi Jesus, da gente estar em família e ceiar, né? A ceia do Natal, nada é com a mesa farta, que eu acho que a gente esse ano tem tanto a agradecer, que se não faltou comida na sua mesa, que se não faltou saúde para você, é um momento extremamente importante da gente estar agradecendo. E aí você quer me ver super brava, como eu já vi várias coisas, em várias oportunidades, até na minha família, a pessoa olhar e falar, não vou comer porque eu tô de dieta. Gente, a gente tem um ano todo para fazer dieta, né? Então vamos aproveitar o Natal, vamos aproveitar aquela Natal, né? Ó, gente, tá vendo, Rosa? Tá liberado, tá liberado. Né? Porque se a gente tira essa culpa de nós, se nós não carregarmos essa culpa, se nós estamos comendo por um momento, por uma confraternização, por uma ceia em família, onde nós estamos ali de fato para comemorar o aniversário de Jesus, com certeza, gente, não é o que você vai comer no Natal que vai te engordar, né? Com certeza, eu costumo pensar que não é o que você come do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro que te engorda, e sim o que você come nos outros 360 dias do ano.
Então, não coloque toda a culpa da sua vida numa ceia de Natal. Não coloque toda a culpa da sua vida no mês de dezembro, que muitas vezes é o momento que a gente tem de confraternizar, de estar com as pessoas, de fazer desse momento um momento agradável, né? E Este eu levo. ano que nós temos tanto que agradecer, né, Fernanda? Olhar para isso com amor. Quantas famílias foram destruídas, eu digo assim, né, em virtude desse momento da pandemia. Quantas famílias, quantos casais se separaram porque não souberam lidar com esse momento onde são muitas emoções, muitas dificuldades advindas dessa situação. Então, este momento é lindo você ter exposto isso. É um momento de celebrar. Celebrar Jesus, celebrar a família, celebrar o amor. E daqui até lá, você pode e tem muito tempo para se cuidar. E eu acho que Sim. com equilíbrio, Fernando, a gente pode tudo, né? Não precisa exagerar e querer comer toda a ceia. Então, com equilíbrio, a gente pode fazer tudo nessa vida. E outra questão, gente, é a gente passar a ser grato, de fato, pela comida que a gente tem na nossa casa. Porque eu brinco, né, e eu falo muito isso, que se esse ano não te faltou comida, se esse ano não te faltou saúde, nós já somos um vitorioso, né? Eu acho que esse ano nós sobrevivemos. E quem sobreviveu bem, nós temos que agradecer. Então, o fato de nós passarmos a ser gratos pela vida, a ser gratos até mesmo pelos nossos problemas, né? E se a gente for parar para pensar, se hoje a gente está com sobrepeso, é porque a gente comeu muito. Então, gratidão por a gente ter tido comida esse ano, Sim, né? Gratidão por sim. não ter nos faltado isso. Nós temos muito hábito como ser humano de só reclamar, de só ver os defeitos. Mas quando a gente passa a ver isso, a brincar com essas questões de fato, como eu brinco com vários pacientes que naquelas barrigas de chope tem muito dinheiro investido, né? São muito tempo a gente elaborando aquela barriga de chope. Tem muito chocolate nas nossas celulites, muita comida gostosa. Então, É gratidão que a gente verdade. teve como viver isso, né? Gratidão porque nós conseguimos ter bons momentos na vida também. E quando a gente passa a enxergar isso com mais leveza, a vida se torna mais fácil. Com certeza. E uma coisa que manda muito no nosso emagrecimento é o hormônio do estresse, é o cortisol, que é um dos hormônios mais inflamatórios do nosso corpo. Então, quando a gente começa a ter essa leveza do nosso corpo, a gente também consegue traduzir isso no nosso hormônio, né? No nosso hormônio do cortisol, baixando ele, que ele é responsável pela nossa inflamação. Então, você vai conseguir emagrecer naturalmente. Tanto é que tem pessoas que saem de férias nos empregos e geralmente ou ela engravida ou ela emagrece. Por quê? Porque naquele momento acabou o estresse dela. Olha E isso só, que interessante. Vou viajar. Vou viajar. aproveita Amor, vou Cancún. viajar. Bora. Aproveita bastante Cancún. Mas Ai, isso é Fê, verdade. que legal. Então, carregar um pouquinho dessa leveza nos faz bem, né? Fê, quero aproveitar esse momento e agradecer aí pela sua presença aqui comigo. Quero que você fale agora o seu Instagram, as formas que as pessoas podem entrar em contato com você para entrar no eixo, digamos assim, ainda neste ano. Gente, ela disse que o consultório está lotado, mas aqui, quem está na live, ela vai arrumar uma vaga para vocês, viu? É É, só falar, assistir a live. a gente sempre arruma vaga, né? Nós Ah, a trabalhamos gente até 9, atende até 10 da 10 noite. horas, né? Tá tudo certo. Tranquilamente, isso para mim é um prazer atender cada pessoa que entra no consultório é uma nova vida, é uma nova história, e quem me conhece sabe que eu amo conhecer pessoas, amo poder ajudar, né? Tem meu fundozinho psicológico também, porque eu acho que toda nutricionista a gente acaba sendo um pouquinho psicóloga, porque às vezes falta a quem você ouvir, né? A quem você conversar. E muitas vezes a gente encontra isso no alimento, né? Então temos sim isso. O meu Instagram é nutri.fernandamachado. Vocês podem estar me chamando, podem estar fazendo perguntas. Geralmente, após a live, eu sempre abro caixinha de pergunta para vocês fazerem. Quem está falando aqui comigo, gente, que eu não estou respondendo é porque eu estou sem óculos. Eu esqueci o óculos no consultório, eu não enxergo essas letrinhas. Então, me desculpa se eu não estou respondendo. Né? E o meu WhatsApp, ele fica no link do Instagram. Então, assim, eu sou uma pessoa de extremo acesso a todos os pacientes, né? Sempre que é possível, a gente vai estar respondendo a cada um de vocês.
Gratidão pelo convite, né? Foi uma coisa que nós tentamos fazer há tanto tempo e essa semana deu certo. Eu e a Simone, nós nos conhecemos, gente, num salão, arrumando o cabelo. E foi uma das pessoas que eu acho que mais veio para somar na minha vida e na vida da clínica esse ano. Obrigada. E eu volto a ressaltar para vocês a importância de fazer uma constelação, né? A minha constelação eu acho que foi uma das mais engraçadas que a Simone fez, porque eu pedi para fazer, e no dia eu só sabia rir, no dia me deu um nervosismo, eu não queria responder, porque na verdade eu não queria enfrentar aquelas situações, né? Passar por cima, às vezes, é mais fácil. Eu estava ali para resolver um problema e ela me mostrou que a minha raiz é muito mais embaixo, né? Que eu tenho ainda muito a resolver. E com certeza eu só comecei. Mas quando a gente ao menos enxerga os nossos problemas, a gente consegue tentar ser pessoas melhores, né? A gente tenta não repetir os erros e não fazer daquilo uma cadeia. E isso tem muito a ver com a parte de alimentação, porque a gente tende a usar a comida ou como nossa amiga ou como nossa inimiga, ou a gente tende a usar a comida com a ausência ou com a presença de uma pessoa. E, como eu falei para vocês, não façam da comida isso. Sejam gratos pela comida que nós temos, sejam leves. Acredite que quando a gente quer, a gente consegue. E se hoje, em dezembro, se você começar a pensar em você, se você começar com uma dieta simples, a perder 1 quilo de gordura, que são 7.700 calorias, no final de um ano, no final do ano que vem, nessa mesma data, você já vai ter perdido 12 quilos de gordura. 1 quilo de gordura são 7 centímetros. Se nós formos fazer isso em um ano, você vai ter perdido mais de 92 centímetros de medida no seu corpo de gordura. Gente, vale muito a pena, hein? Mais de 89 mil calorias. Então é muita coisa. A gente não usa como parâmetro balança, a gente usa como parâmetro o seu percentual de gordura, o que você tem de gordura no seu corpo, né? É o adipômetro que você fugiu de todo jeito, né? Tentei, gente, né? Mas de jeito. A gente tenta, mas não teve jeito. Se você começar hoje, daqui a um ano, você vai estar olhando para trás e falar, poxa, valeu a pena. E eu te convido a realmente a fazer isso com você. A começar, talvez, pela constelação, a achar a raiz do seu problema e depois vir estar na nutrição. Você vai ver que você consegue resolver muita coisa na sua vida que, às vezes, a gente nem imaginava, né? E a gente está aqui para ajudar vocês. Hoje eu e a Simone estamos atendendo juntas no mesmo lugar, cada um na sua sala, mas se for preciso também a gente juntar a sala, nós juntos, sem problema nenhum. Nós estamos aqui para ajudá-los. Para servir. E quando eu pedi para a Simone para a gente abordar esse tema, eu acredito que seja um tema que muita gente precisa ouvir, né? Porque são coisas do nosso inconsciente que muitas vezes a gente não tem a noção do que está acontecendo. Com certeza. Ó, eu quero aproveitar a oportunidade que tem pessoas que te seguem e não conheciam o meu trabalho e colocar aqui a minha disponibilidade, né, para que quem deseja conhecer um pouco mais sobre as constelações pode seguir o meu trabalho através do meu Instagram, que é simonereis.oficial. E como eu citei no início da live, eu lancei semana passada, na sexta-feira. Eu sou coautora deste livro, Alta Performance, onde aqui tem os segredos para você se tornar uma pessoa com alta performance. Quem tiver interesse no livro pode me chamar via direct que a gente conversa. E lá na clínica vai estar vendendo também, né? Sim, sim. Eu venci vários traumas na minha vida, inclusive eu citei aqui no início da live, né? Eu reforço aqui com vocês. Uma das grandes coisas que me prejudicou foi o trauma que eu sofri na minha adolescência, que foi o abuso sexual, onde eu pesava 51 quilos e eu cheguei a 68 quilos com 14 anos de idade. Antes eu tinha dificuldade de falar isso, eu não mencionava isso, eu tinha vergonha, eu tinha medo da crítica. Então aqui, este livro é um livro em coautoria, nós somos várias autoras, e nele eu cito essa questão, né, de nós termos a gestão de nós mesmos, gestão de si mesmo. E aí eu te pergunto, você está tendo gestão de si mesmo? Você está tendo responsabilidade com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito? Então, hoje fica essa reflexão. Só um minutinho, ficar todo o outro aqui.
Acontece, porque a gente está ao vivo. É o meu Gente, cachorro então, aqui. mais uma vez, nós até ultrapassamos o tempo aqui de 1 hora, porque agora o Instagram permite, né? Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco aqui, do início ao fim, quem chegou depois. Muito bem-vindos, viu? De coração. Muita, muita, muita gratidão a você, Fernanda, por nos doar o seu tempo. Muita gratidão a Muito todos os obrigada a meus você. seguidores e a todos os seus seguidores que estiveram aqui conosco. Gente, beijo no coração, fiquem com Deus. Fê, despeça aí o Beijo. Tchau, pessoal. tchau. Obrigada. Despeço, sim. Gente, muito obrigado. Obrigado por ter ficado aqui conosco. E eu aguardo cada um de vocês, né? Nem que seja para a gente bater um papo aqui via WhatsApp, via o Instagram. E nós estamos aqui realmente para ajudá-los a estar cada dia melhor na vida, né? Desde já, um Feliz Natal para todo mundo. Que no Natal vocês lembrem das minhas palavras, né? Aproveitem para comer, né? A Nutri está falando para vocês comerem. Mas que a gente não esqueça do principal no Natal, que é família, que a gente está bem, que a gente está bem com as pessoas que a gente gosta. E principalmente agradecer ao cara lá de cima que nos deu a vida, né? E esse ano, mais do que nunca, eu acho que é de extrema importância isso nas nossas vidas. Ok, pessoal, ó, beijo no coração e até terça que vem aqui no Instagram às 20h06. Tchau, tchau. Tchau, tchau.